Apesar da preocupação com o realismo na produção da metanfetamina, os roteiristas não foram tão realistas assim ao tratar de escrever uma cena que se tornaria uma das mais famosas da série e que anos depois seria considerada cientificamente impossível de acontecer. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Backstage, queridos apaixonados por séries. Eu sou o Felipe Salomão e antes da gente começar a falar sobre a nossa próxima série, eu vou fazer aquele nosso famoso momento biscoito em que eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem aqui embaixo aquele like. Assim vocês ajudam muito na divulgação do canal. E hoje a gente vai falar sobre uma série que de tão boa, depois que ela terminou, ela já ganhou uma outra série e um filme baseados nela. Hoje a gente vai falar sobre os bastidores e curiosidades de Breaking Bad, uma série que aqui no Brasil está disponível pela Netflix. A série conta a história do professor de química de ensino médio Walter White, que além de ter de lidar com as dívidas, é diagnosticado com câncer de pulmão. Isso leva a ter um colapso emocional e a produzir metanfetamina de alta pureza para poder pagar o tratamento e oferecer uma vida melhor para o filho e para sua esposa grávida. A série estreou nos Estados Unidos no canal AMC em janeiro de 2008 e terminou 5 temporadas depois em setembro de 2013. Ela conta com 62 episódios, todos disponíveis aqui pela Netflix. E esse número de episódios não é um número qualquer. Na tabela periódica, o elemento químico de número 62, o samário, é utilizado no tratamento de vários tipos de câncer, incluindo aí o câncer de pulmão. A ideia de Breaking Bad surgiu quando o showrunner da série, o Vince Gilligan, estava conversando com um amigo dele roteirista sobre a taxa de desemprego nos Estados Unidos na época. E eles chegaram à conclusão que a melhor solução seria eles construírem uma fábrica de metanfetamina numa van e sair pelos Estados Unidos ganhando dinheiro com a droga. O Vince Gilligan queria que o protagonista fosse se transformando aos poucos num antagonista, e para isso ele usou como referência o filme Scarface. O nome da série é uma gíria utilizada no sul dos Estados Unidos que significa uma pessoa que se desviou do caminho correto para começar a fazer muita ou seja, a própria história do Walter White. E apesar dessa premissa ser ótima, foi bem difícil do Vince Gilligan conseguir um canal para produzir Breaking Bad. Em 2005, depois que os canais Showtime, TNT e HBO não quiseram produzir a série, a FX finalmente começou a produção de um piloto. Mas logo depois, esse canal também desistiu para começar a produzir a série Dirt da Courtney Cox. E talvez não tenha sido a melhor decisão. O showrunner já tinha no seu currículo antes de Breaking Bad o roteiro de séries como Arquivo X, e foi em um dos episódios dessa série que ele conheceu Bryan Cranston, que anos mais tarde interpretaria o papel que mudou a carreira dele. Em Arquivo X, o Bryan Cranston interpretou um personagem escrito pelo Vince Gilligan, mas a descrição desse personagem eu vou ter que ler porque ele é bem bizarro. Ele interpreta um carpinteiro racista que deve dirigir para o oeste a uma velocidade vertiginosa ou então a sua cabeça vai explodir. É isso, né? E como se não bastasse esse personagem surreal, o Bryan Cranston também emprestava voz aos monstros dos Power Rangers na década de 90. E por esse trabalho, segundo o ator, ele chegava a ganhar $50 por hora. E em uma curiosidade que você não pode deixar de perder, o ator que interpretava o Ranger Azul se chamava Billy Cranston. Mas segundo fontes ouvidas pelo Backstage, eles não são parentes. Mas voltando ao assunto de Breaking Bad, o canal AMC num primeiro momento não queria que o Bryan Cranston interpretasse o papel principal. Esse papel foi oferecido ao John Cusack
Cusack e ao Matthew Broderick, mas os dois rejeitaram. Só que no ano passado, o John Cusack veio a público e falou que esse papel nunca tinha sido oferecido a ele. Esse personagem originalmente teria 40 anos, mas os executivos da AMC pediram que ele tivesse 50, porque para eles seria muito difícil alguém com 40 ter uma crise de meia-idade. E apesar desse personagem não se basear em uma pessoa real, o contrário, ou seja, uma pessoa se baseando na vida do Walter White, pode de fato ter acontecido. Em 2012, por exemplo, um professor de química chamado William Duncan foi preso por traficar metanfetamina. E um ano antes, uma professora de matemática de 75 anos foi presa por administrar uma fábrica da droga. O mais bizarro mesmo aconteceu quando um cara entrou na lista de mais procurados do Alabama por traficar metanfetamina. E o nome dele era Walter White. E o próprio Bryan Cranston já tinha sido alvo de uma investigação. Ele e o irmão trabalharam por uma época em um restaurante que tinha um chefe bem tirano. Esse chefe apareceu um dia morto e pouco tempo antes, o Bryan Cranston e o irmão tinham pedido demissão para sair de moto pelos Estados Unidos. E por esse motivo, por algum tempo, o Bryan Cranston foi considerado suspeito. E por falar em morte, teve um ator que conseguiu estender sua permanência na série, evitando assim uma saída prematura. Esse ator é o Aaron Paul, que interpreta o Jesse Pinkman. O personagem dele morreria no 9º episódio da primeira temporada e, por incrível que pareça, ele foi salvo por uma greve de roteiristas que estava rolando na época. Durante a pausa na produção causada por essa greve, o showrunner, impressionado pelo trabalho do ator, decidiu manter o personagem dele na série. E cá pra nós foi uma bela de uma decisão. E um outro ator que quase teve uma participação menor na série foi o Giancarlo Esposito, que interpreta o Gus. Ele participaria de 3 a 4 episódios no começo, mas o sucesso do personagem dele foi tão grande que no final das contas ele participou de 14. E além de ser o fabricante de metanfetamina, uma outra marca registrada desse personagem é sem dúvida a rede de fast food Pollos Hermanos, que depois de Breaking Bad entrou definitivamente na cultura pop. O cenário desse restaurante Pollos Hermanos foi um dos que foram criados num estúdio do Novo México e tem uma estimativa aí de uma soma de $1 milhão gerado para a economia do local. Na verdade, o sucesso da produção criou toda uma indústria para os moradores desse estado, incluindo aí cosméticos, spa, um tour pelas locações e até mesmo uma indústria de um doce de pedra azul que simula metanfetamina. Esse doce é produzido pela loja The Candy Lady e é o mesmo que era utilizado pelos atores durante as gravações. E teve um dia que o Samuel L. Jackson apareceu como Nick Fury do filme Os Vingadores no set de filmagens do restaurante Pollos Hermanos. É que o filme e a série estavam sendo rodados no mesmo estúdio, e a ideia do ator era participar como figurante da série, mas no final das contas os produtores da série não concordaram com essa ideia dele. Uma outra cena que foi gravada nesses estúdios é aquela famosíssima em que o Walter White e o Pinkman vão produzir metanfetamina no meio do deserto. Apesar de parecer que eles estão no meio do deserto, na verdade eles estão num terreno nos fundos desse estúdio. Inclusive o Walter White faz referência a esses estúdios quando ele coloca as coordenadas no bilhete de loteria da onde estariam os $80 milhões. Essas coordenadas na verdade são do estúdio porque os produtores tinham medo de dar uma coordenada no meio do nada e os fãs irem até lá pensando que tinha $80 milhões. Perto desses estúdios em Albuquerque fica o Departamento Antidrogas da Polícia Federal dos Estados Unidos e os agentes reais ofereceram consultoria para os roteiristas da série, enquanto que os químicos ensinaram Aaron Paul a produzir a metanfetamina. Só que por precaução de não ensinar os telespectadores a produzir as drogas, eles falaram o que deveria ser mostrado e o que deveria ser omitido. Apesar da preocupação com o realismo na produção da metanfetamina, os roteiristas não foram tão realistas assim ao tratar de escrever uma cena que se tornaria uma das mais famosas da série e que anos depois seria considerada cientificamente impossível de acontecer. Chegou a hora então do nosso quadro Isso a TV Não Mostra.
Tem uma cena na primeira temporada em que um traficante é, digamos assim, dissolvido em ácido fluorídrico. Não só ele, como também a banheira e o piso do banheiro. Só que os caçadores de mito foram fazer a experiência e a destruição não foi tão grande assim. Enquanto o aço e a madeira saíram praticamente intactos, o drywall virou uma pasta. Já o porco que substituiu o corpo, o cadáver, ele não foi tão destruído quanto mostrado na série. Uma outra locação que ficou bem famosa depois que Breaking Bad terminou foi a casa em que o Walter White e a família dele moravam. Na verdade, essa casa é habitada por uma senhora desde 1973 e ela diz não se importar dos fãs tirarem fotos na frente dela. A única coisa que deixa ela brava é quando eles tentam recriar a cena em que o Walter White jogou uma pizza no telhado dessa casa. Breaking Bad fez tanto sucesso que em 2014 a série entrou para o livro dos recordes como a mais bem avaliada pelos críticos em toda a história da TV. Um dos fanzaços da série é o Anthony Hopkins, que maratonou Breaking Bad em 2 semanas e depois de terminar ele escreveu uma carta para o Bryan Cranston elogiando a atuação não só dele como de todo o elenco, assim como o trabalho de toda a produção. Já o mega investidor Warren Buffett falou que o personagem Walter White é um bom empresário e que se ele tivesse que entrar numa briga, ele escolheria o personagem para protegê-lo. A série marcou tanto a vida do Bryan Cranston que ele fez uma tatuagem do logo do Breaking Bad no dedo dele durante uma noite em que ele saiu para beber com a equipe de produção. Já o Aaron Paul fez algo menos drástico, ele só pegou a placa do carro que ele dirigia na série e o chapéu do Walter White. Pessoal, essas foram as histórias por trás das câmeras de Breaking Bad, mas fiquem ligados que na próxima eu volto com bastidores e curiosidades da série alemã Dark. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem e eu encontro vocês no próximo episódio do Backstage. Um abraço!